essa sessão tem muito a ver com uma das principais missões da Geduca, que é refletir o que a gente faz, né, que a gente produz como jornalistas. Quando a gente começou a fazer a Geduca, um pouquinho mais de 3 anos atrás, essa era uma preocupação da gente, que a gente estava no dia a dia, produzindo, e às vezes a gente não parava para pensar se tá certo, se a gente pode melhorar. Então, essa sessão, a gente vai apresentar algumas pesquisas que a gente fez para entender um pouco da produção do jornalismo de educação. Para 2 delas, a gente quebrou o porquinho da Geduca para financiar, para desespero do presidente, que estava fora, só por isso a gente conseguiu. E a terceira, ainda bem que a gente encontrou a Unesco e a Andi para tocar para a gente. Bom, então eu vou chamar os nossos convidados, eles vão apresentar as pesquisas e tem um convidado especial que vai comentar tudo isso, tá bom? Então, a primeira que eu queria chamar é Ana Lúcia Lima. Ela fundou a Rede Conhecimento Social e já foi CEO do Ibope Mídia. Miriam Pragita, diretora executiva da Andi, secretária executiva da Rede Nacional Primeira Infância. E quem vai comentar tudo isso, professor Eugênio Bucci, é professor titular da ECA USP, articulista quinzenal no Estado de São Paulo e membro do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Vamos começar com a Ana. A Ana é o... A gente teve que quebrar o porquinho para pagar a Ana e outras pessoas da equipe dela, que fizeram um trabalho maravilhoso. Bom, então, rapidinho, a Ana vai explicar um pouco melhor, mas são 2 pesquisas, uma quantitativa e uma qualitativa, e a Rede Conhecimento Social, a Ana e a equipe, que coordenaram todo o processo junto com a Geduca. Ana, por favor. Acho que o pessoal tem a apresentação para colocar aí. Bom, primeiro, boa tarde a todas, todos. Depois do almoço é sempre difícil a gente animar a galera, mas vamos ver se o conjunto de dados que a gente traz aqui consegue envolver vocês aqui. A gente foi consultado aí pelo pessoal do Geduca, pelo Fábio e por um grupo que nos encontrou desde o começo, com essa inquietação. O que a gente está fazendo em termos de jornalismo hoje sobre educação? Impacto público, né? A gente tem que pensar que nessa jornada de vocês de cobrir educação, a gente está olhando para 2 aspectos importantes, mas que não necessariamente são convergentes e são únicos, que é a dimensão da informação e a dimensão da mobilização, né? Esse trabalho que a Geduca faz, ele não tem como único objetivo informar apenas sobre educação, mas ele quer trabalhar um pouco com mudar conhecimento e, a partir do conhecimento, construir uma atitude mais atenta, uma atitude mais preocupada, mais socialmente envolvida dos leitores e do público brasileiro com o tema da educação e, eventualmente, mobilizá-los por demandar uma educação de melhor qualidade. Então, é uma tarefa, não por nada simples, que se articula sobre esses 2 pilares. Um pilar de informar com qualidade, informar com precisão, e, por outro lado, também promover essa questão de envolvimento, de emoção, de engajamento, que levaria a uma mudança de atitude. Então, diante dessa pergunta, né, a gente sugeriu abordá-la por 2 caminhos diferentes. De um lado, uma metodologia mais qualitativa, onde nós construímos, juntos com um grupo de jornalistas da Geduca, quais eram as questões de fundo que se queria investigar, e, a partir daí, montou 2 grupos de discussão, aquele modelinho que você fica atrás do espelho e as pessoas conversam numa mesa coordenadas por um moderador. E esses 2 grupos, a gente selecionou os participantes com perfis ligeiramente diferentes entre eles. Um que a gente taxou assim, digamos que são mais qualificados, eles são mais intensamente leitores, era um filtro de escolaridade e também frequência de leitura, de notícias e busca por notícias, e um segundo grupo de pessoas com menos qualificação, com menos hábito de ler, com menos interesse pelo tema, pelas notícias em geral e pela busca de notícias. Isso foi qualitativo, nos inspirou
para construir um questionário. Esse outro questionário foi convertido, então, naqueles questionários mais estruturados, com perguntas de múltipla escolha, e aplicado em campo a uma amostra nacional de 2.000 entrevistas, realizada pelo Datafolha. Então, o que a gente vai trazer hoje é um pouco uma síntese desse diálogo da informação quali com a informação quant. Só uma informaçãozinha adicional. Claro. A gente vai passar meio rápido aqui, a sessão é curta, mas no material de vocês tem uma versão maior da pesquisa, tá? Na sacola, isso. Na sacola que vocês receberam tem um material maior. E a gente vai fazer outras coisas depois, mas nesse momento vocês têm um material um pouco mais completo na sacolinha aí. Foi um exercício difícil de fazer uma síntese, né? Eu tinha uma recomendação de trazer um slide, mas falar de dados com um slide é impossível, mesmo porque eu gasto mais tempo explicando o dado do que mostrando, então vocês também são pessoas aí com habilidade visual de compreender muito rapidamente indicadores expressos graficamente, mas fazer uma narrativa muito breve desse percurso, basicamente baseada na quantitativa, sabendo que ela tem por trás os elementos da quali. Primeira pergunta, para medir que tipo de interesse as pessoas têm por educação. Então, diante de uma pergunta desse conjunto de assuntos, qual que mais te interessa? E a gente vê ali pelo não consigo apontar aqui, mas, enfim, vê pelo grafiquinho verde. A educação vindo no topo dessa lista, né? A gente que trabalha com pesquisa e sobre esse tema da educação há mais de 20 anos, vê a educação galgando aí muito rapidamente esses primeiros lugares em termos de interesse por parte da população brasileira. Um pouco porque a gente eliminou alguns dos elementos que traziam mais angústia, tipo inflação e tal, mas mesmo hoje, de volta ao mundo do desemprego, ao mundo da violência, a educação costuma estar, em qualquer pesquisa, entre os 3 primeiros lugares em termos de interesse, o que é um dado muito interessante. Onde se informam sobre educação, a televisão aparecendo como o canal, como o veículo, o tipo de meio de comunicação mais, normalmente, onde as notícias chegam, mas também agora as redes sociais e as mídias interativas tomando um papel bastante importante, com uma diferença interessante, que enquanto a televisão atinge, seja pessoas que têm interesse pela educação, por notícias sobre o tema da educação, seja as pessoas que não estão interessadas, a televisão atinge a ambos quase que na mesma medida, enquanto que as redes sociais, como depende de uma ação mais proativa, uma busca mais intencional, elas atingem muito mais aqueles que já têm interesse no tema da educação do que os demais. A partir dos dados que a gente verifica nessa etapa, a gente meio que consegue dividir as pessoas em 3 grandes segmentos, né? Um grupo que a gente chamou aqui de ativos e constantes, eles são interessados, eles frequentemente procuram notícias, eles buscam informação proativamente, eles vão atrás do tema, né? Um grupo que a gente chamou aqui de passivos e esporádicos, eles se interessam por notícias de educação quando elas chegam a eles, né? Quando elas vêm a partir de outros, de canais que eles não foram procurar com essa intenção, mas talvez o principal movente dessas pessoas de se prestar atenção sobre a notícia de educação é que eles percebem que esse é um tema que interessa nas rodas de conversa e eles não querem ficar de fora dessa conversa. Então, quando chega a notícia de educação, eles ficam atentos, mais para ter aí um tema, para poder debater do tema, que é um tema que é percebido como um interesse já das rodas de conversa. E um grupo que a gente pode considerar distantes do tema, que só esporadicamente, casualmente, podem ser fisgados por uma notícia específica. Ela tem que ser uma notícia mais forte, mais, digamos, mais factual e mais fora da caixinha, né? Dificilmente são as notícias sobre política pública, sobre metodologia, sobre inovação na educação. Esses temas não são os que atraem, mas sim, às vezes, uma situação de violência, uma situação de desatendimento na escola pública. É mais pela notícia, digamos, não quero chamar de sensacionalista, mas que tenha um pouco essa característica. De qualquer forma, nos 3 grupos, quando a gente futuca um pouco para entender o que motiva aquela pessoa a se interessar por uma notícia, a gente percebe que talvez a primeira razão seja aquilo falar a ele, estar próximo à vida cotidiana dele, né? E aí entra um dos primeiros desafios entre comunicar para informar e comunicar para mobilizar, né? Se a gente tem uma série de assuntos que a gente acha importante informar,
que a gente tem que informar com precisão, com isenção, mas a gente sabe que este tipo de informação não vai tocar o coraçãozinho do nosso leitor. Então, como é que a gente contrabalança esses dois desafios que a gente, como jornalista, sim, comunicadores, sim, mas com essa missão de comunicar sobre educação, contrabalança esses dois desafios. O segundo item, então, são os temas que mexem com o emocional, então, as histórias de superação, aquelas situações que colocam muito claramente as emoções das pessoas em evidência, elas são o segundo fator que leva ao interesse pelas notícias de educação. E, em terceiro, aquela coisa, está se falando muito nesse assunto, então eu tenho que estar informado para poder... E aí, esse está se falando muito varia muito do tipo de círculo social que cada indivíduo frequenta, né? Em determinados lugares, sei lá, qual é a política dos candidatos sobre educação, pode interessar mais em alguns círculos, quando, por outro lado, sei lá, a vaga na creche, a política de vaga na creche pode interessar mais a outros grupos sociais. Mas, então, tem essas três componentes que, no fundo, são aquelas que mais influenciam em despertar interesse do leitor sobre as notícias. A parte qualitativa foi feita, foi muito divertido acompanhar, com matérias reais, onde a gente pedia para os presentes ali da discussão em grupo comentarem sobre algumas notícias e escolherem. A gente confrontava duas manchetes, entre essa e essa, qual se leria primeiro, e elas foram escolhidas de forma a representar grandes segmentos aí do comentário noticioso. E aí a gente conseguiu fazer um pouco uma espécie de ranqueamento sobre como é que as pessoas se interessavam e como é que elas viam com mais ou menos frequência esses temas aparecerem na mídia. Políticas públicas, formas de aprendizagem, metodologias pedagógicas, etc., foram os mais citados quando perguntados sobre o que interessava a eles sobre temas de educação. Mas, quando a gente ia ver na prática, eles se relacionando com os temas, se relacionando com as matérias, apontando os pontos que tinham chamado interesse, não eram tanto essas matérias mais difusas, mais teóricas, mais técnicas, e sim as coisas mais factuais e mais próximas à vida deles. Mesmo esses temas de política pública ou de aprendizagem e tal, quando traduzidos de uma maneira que a pessoa sentia como é que aquilo podia impactar na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu círculo mais imediato, ganhavam mais interesse. Eu não estou contando nada de novo para vocês, né? Vocês são comunicadores há milênios e sabem que essa história, né, de abrir a matéria com um fato concreto, trazer o exemplo real, etc., isso de fato é o que causa gancho aí com os leitores. Mas, no caso da educação em particular, a gente acha que esses elementos quase que se exacerbam um pouco por ser um tema que é um tema mais amplo e difuso. E por ser uma área que tem muito dados, às vezes a gente se perde um pouco, né? E aí a gente também foi bacana analisar, a gente fez uma análise até de vocabulário mesmo das matérias, as pessoas dizendo que tinham dificuldade de entender, não, essa coisa de ensino médio, Fundamental 1, Fundamental 2, eu não sei, no meu tempo era ginásio, no meu tempo era primário, eu não consigo localizar, eu não sei quem é uma criança que está no Fundamental 1, então eu posso ler a matéria inteira, mas eu não consigo me envolver com ela, porque eu não consigo bloqueava um pouco a leitura, aterrizar, né, assim, no fato concreto. Um desafio adicional, e talvez eu esteja me aproximando aqui dessa pincelada inicial dos dados, a grande segmentação que existe entre diferentes públicos, né? Então, aqui a gente tem um ranking, a gente trouxe algumas manchetes para que esse grupo de 2.000 pessoas entrevistadas da quantitativa dissessem por qual deles eles teriam mais interesse, e a gente vê na coluninha preta a opinião geral, né, do conjunto dessa amostra. E aí está um ranking entre a primeira matéria tendo sido aquela que faltam vagas na creche para as crianças, e a última sendo uma muito mais difusa, o IDEB melhora, mas o país não atinge a meta, não sei o que é uma coisa bastante mais pouco concreta. Mas olhem nas três coluninhas coloridas, o quanto essa preferência varia por grupos de escolaridade dos respondentes, né? Então, aquela matéria que é number one no total, para quem tem ensino superior, ela meio que empata com as demais. Outras matérias, tipo a última, que está lá na rabeira,
Quando eu estou falando de pessoas com escolaridade fundamental 2, ela passa a ser quase do mesmo tamanho que as demais, quando eu estou falando de quem tem ensino superior. E aí, os desafios de sempre, de quem tem que comunicar de maneira segmentada, em veículos segmentados, para públicos segmentados, num tema que também por si só, um tema que interessa nichos de pessoas de diferentes maneiras e por diferentes ângulos. Correndo, eu acho que eu consegui dar esse panorama geral, e aí, como o Fábio falou, a gente tem uma outra sessão, né, Fábio? Que é logo mais às... Isso, a gente vai ter uma segunda, para quem ficar louco para saber mais, que não vai dar tempo de ver tudo aqui, a gente vai ter uma segunda sessão ainda hoje, obviamente, que vai ser às 16h50 na sala 302. Está na programação, quem se interessar, bate lá, acho que vai ter vaga. Obrigado, Ana. Então, Miriam, agora apresenta a terceira pesquisa, né? Que foi a Qual e a Quant, do Porquinho do Góis, e agora a Miriam apresenta a Andi e Unesco, que foram nossos parceiros. Tá bom. Vocês utilizaram uma técnica muito interessante, né? Primeiro disseram que só podia uma lâmina. A gente achou que era impossível, e vocês disseram que podia 5, ficou super espaçoso. Mas, enfim, boa tarde a todas e todos. Eu estou muito honrada com este convite. Fiquei muito honrada com a sugestão da GEDUCA de fazer essa análise de mídia em parceria com a Unesco. A Andi ficou super feliz que deu certo. Então, nós seguimos em frente com a pesquisa, e eu vou mostrar os dados dessa pesquisa para vocês. Os slides? Aí. Então, nós fizemos como a cobertura sobre educação se comportou no ano de 2016 e 2017 no Brasil, em alguns veículos. Toda vez que a gente vai fazer uma análise de mídia, a gente já começa sofrendo, porque a gente tem que fazer um recorte, a gente tem que fazer uma escolha. Então, na próxima lâmina, eu vou mostrar para vocês quais foram as nossas escolhas para fazer esta análise de mídia. A primeira escolha, pode passar, por favor? Eu não sei, eu posso pegar. Tá, obrigada. Então, a primeira escolha nossa foi trabalharmos com a educação formal. Então, o ensino superior está fora dessa pesquisa, mas tem dados muito interessantes em relação a isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o período foi de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017. O método, a metodologia é de mês composto, porque, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, mais ou menos, cerca de 50 mil matérias. Então, a gente faz por amostra. A gente pega e escolhe 31 dias num ano e 31 dias no outro ano, selecionando todos os dias da semana. E o monitoramento, então, ele é realizado segundo os pressupostos de análise de conteúdo. O que acontece? A gente elenca um número de palavras-chave relacionadas à educação, pois o robô faz uma varredura dessas palavras-chave, nos traz as matérias, a gente tria essas matérias e selecionamos, então, 3.972 matérias que foram analisadas uma a uma pelos nossos pesquisadores em relação ao seu conteúdo. Então, os veículos analisados foram o portal G1, 5 jornais de alcance nacional, Correio Brasilense, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Valor Econômico, e escolhemos também 5 jornais de circulação regional, a Zero Hora, o Estado de Minas, Pernambuco, o Jornal do Comércio, o Liberal do Pará e o Popular no Goiás. O que a gente vê sobre essa... Dá para voltar? Aí, é muito interessante, que já é o primeiro resultado da pesquisa, é que o G1 ele tem uma cobertura maior do que a soma de todos os outros jornais. Então, só o G1 nos trouxe 56% das matérias, e a soma de todos os outros jornais, 44% das matérias. Muito obrigada. Os outros principais resultados é que a dimensão sobre educação nessas matérias é alta. O que isso significa? Que, às vezes, uma matéria ela fala sobre educação, mas de uma forma lateral. E, nessas matérias, não, a dimensão da cobertura de educação é aprofundada em 63% dessas matérias como um todo.
Outro resultado muito interessante é que a fonte mais ouvida é o poder público, em 52% das matérias. Tá? Quais são essas fontes? O Executivo Municipal, Estadual, a Polícia e o MEC. Não, professor, não, aluno, não, nem aparece. É claro que nas tabelas da pesquisa, você vai lá para baixo, aparece, mas aqui a gente está dando os resultados, né? Nós estamos lançando essa pesquisa pela primeira vez hoje, né? Mas ela vai sair como um documento e todas as tabelas, com todos os dados, estão lá. Então, aqui, nos principais dados, não aparece nem o professor, nem o aluno, enfim, uma tristeza, né? Mas 49,8% dos textos consultam mais de uma fonte, apesar de não serem essas fontes que a gente acha que deveriam ser consultadas. Enfim, a legislação... O duro é ver o copo meio cheio, né? Ou meio vazio, né? Se metade tem mais de uma fonte, a outra metade só tem uma fonte. A legislação é citada em 18% das matérias da amostra total. Nos jornais nacionais e regionais, a legislação sobe para 25%. Indicadores e estatísticas são citados em 14% dos textos. O financiamento é referido em 13% dos textos. E políticas públicas são mencionadas em 10,7% do texto da amostra total. Então, em relação ao tema principal da matéria, a gente varre todas as matérias sobre educação, faz a triagem, e aquelas cujo foco, o tema principal da matéria é mesmo educação, é 51% dessas matérias. O que significa? Às vezes, uma matéria é sobre saúde, mas fala sobre educação também. É sobre política, mas fala de educação também. Então, esse é o ranking, tá? Então, é natural que o mais alto seja, de fato, educação, mas nos mostra que, mesmo quando se fala sobre outros temas, também se fala de educação. Pode passar. Enfim, e quando a gente pensar no foco central da matéria em si, não na amostra geral, no foco central, aí é que vem aquela questão que eu falei para vocês, que não monitoramos ensino superior, mas a maior parte das matérias está falando sobre avaliação. SAEB, ENEM, ENSEJA, esse é o foco principal das matérias. Acesso, matrículas vem depois, violência escolar, infraestrutura, aí tem uma lista grande lá para baixo. Tá? E naquelas matérias que é só sobre, cujo foco, o tema principal era educação, se repete os dois primeiros itens. Avaliação, acesso, matrículas, infraestrutura, só o violência que ficou mais diluído nesse tema. Podemos seguir. Então... Posso fazer só uma pergunta, Miriam? Desculpa. Tem matéria que tem mais de um tema, né? Como é que vocês escolha múltipla. Tá? Escolha múltipla. Né? Aqui é o foco central da matéria. Nessa aqui, foco central. Tá? Então, agora, alguns resultados assim gerais, eu acho que eu fui bem no tempo, né? Eu corro quando eu sei que eu tenho pouco tempo, mas, enfim. Então, o que nos chama a atenção? O que o portal publica mais sobre educação do que os jornais nacionais e regionais juntos, o portal do G1, e a gente sabe que lá dentro tem uma equipe mais dedicada à educação e que recolhem informações de todo o Brasil, né? O poder público é a principal fonte consultada. A maioria dos textos não usa elementos de contexto, como indicadores, legislação, financiamento. São poucos usados esses elementos de contexto. O foco principal da cobertura é o Enem e o vestibular. Isso a gente já ouviu falar aqui algumas vezes ao longo desses 2 dias, né? Não é uma grande novidade. Alguém falou, falou em Enem, todo mundo quer ler, né? A cobertura do que nós chamamos as novas políticas, as mudanças mais recentes, tetos de gastos, reforma do ensino médio e BNCC, está diluída em meio aos outros temas, e há uma dispersão e diversidade de assuntos como foco.
né? Isso eu não acho que seja necessariamente bom ou ruim, é o que está constatado aqui. E, por enquanto, é isso. Tá bom? Obrigado, Ah, não, só gostaria de... Me chamou a atenção uma coisa da tua pesquisa, Ana, que você falou que o público não capta o impacto da informação na vida cotidiana, né? É um dos resultados da pesquisa que você apresentou. E um dos resultados da nossa pesquisa, que não aparece aqui, porque são muitos dados, o questionário é muito extenso, a gente teve que escolher alguns, mas eu resgatei lá enquanto você falava, que a maior parte das matérias não faz uma relação da educação com outras causas sociais. Então, fica tudo tão dissociado que também o público não se reconhece, né? E aí eu remeto assim, à fala da estudante que estava aqui, que eu esqueci o nome dela, às outras falas que a gente ouviu aqui hoje de manhã, a conexão, né? Todo mundo que está ligado e que vai somando as partes, e que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Ok. Obrigado, Miriam. Bom, depois desse tanque de guerra passando com um monte de número, informação... Desculpa, gente. Não tem jeito. Culpa toda nossa. Pesquisa é assim. Não, é interessante porque todas as categorias que ela está analisando do ponto de vista da oferta, né, do que está aparecendo na mídia, a gente analisa do ponto de vista da demanda. Como é que o leitor está olhando para elas. Então, vai ser muito interessante depois casar os dados de oferta com os dados de demanda. E parece estar meio descasado, né? Vamos ver. Eu acho que está bastante descasado, né? Então, eu queria ouvir o professor Eugênio Butti. Bom, sua ideia de tudo isso que te apresentou até agora, inicialmente. Bom, obrigado, Fábio. Antes de fazer qualquer consideração, eu queria saudar todos os presentes e cumprimentar os organizadores deste encontro, desse congresso. Eu fico impressionado com a qualidade dos jornalistas que vêm se dedicando à cobertura da educação no Brasil. Há uma evolução de umas décadas para cá. Nós temos aqui, hoje, presentes a esta sessão, alguns dos melhores jornalistas do Brasil e que abraçam a educação sem nenhum prejuízo dos deveres da profissão, como uma causa. É complicado a gente falar de uma causa defendida por um jornalista, porque essa causa, por mais justa que seja, não pode comprometer a capacidade que ele tem por dever de identificar fatos e reportá-los para a sociedade. Mas, quando eu digo que esses jornalistas de grande qualidade abraçam a causa da educação, eu quero dizer que, não que eles façam propaganda da educação, mas identificam na educação um enfechamento de fatos da vida brasileira e que merece atenção e que merece cobertura. E essas pesquisas mostram muito isso. Eu tenho curiosidade de ver algumas coisas postas em perspectivas em séries históricas. Eu tenho uma convivência já antiga com alguns da GEDUCA, mas eu trabalhei em várias coisas com a Andi. Está aqui a Miriam, eu me lembro muito do aparecimento disso, a preocupação que estava lá, e algumas das primeiras pesquisas, pude colaborar em algumas publicações, alguns eventos, e é interessante observar o que vem acontecendo. Eu gostaria, feita essa introdução, não de todo aleatória, é uma introdução que vai se vincular organicamente ao que eu vou dizer, eu gostaria de lembrar que nós temos, nessa questão da educação, uma das poucas válvulas a furar, de alguma maneira, a barreira de classes no Brasil. Essa pesquisa, essas duas coisas, o Fábio me mandou antes, eu vi algumas dessas coisas, eu não tinha visto a apresentação da Miriam,
mas eu vi outras coisas, e essa ideia veio muito forte para mim. Tem a ver com a produção jornalística e tem a ver com o impacto no público, ou com a demanda do público, ou com a recepção do público. A sociedade no Brasil é marcada por essa divisão violenta, desumana, uma desigualdade abrutalhada, e a perspectiva de mobilidade é bem exígua. Nós podemos ter carreiras, trajetórias individuais que furam isso, mas dificilmente nós temos uma modificação do padrão geral da desigualdade. Isso é um vasto debate, não vou entrar nele, mas eu só estou lembrando disso porque a educação é uma das válvulas. Ela pode ser vista como uma passagem, como uma via de passagem, ou ela pode ser vista como uma porosidade casual. Ela não é uma passagem, mas, às vezes, ela deixa passar. E isso cria um encanto na cobertura. A gente vê que Enem aparece... aliás, por que legislação aparece? Porque o debate sobre educação no Brasil foi um debate que tinha a ver com o marco institucional da educação no Brasil. O debate sobre educação passou pelo Congresso, passa pelo Congresso, passa por medidas que vão se traduzir em emenda constitucional, como várias das figuras jurídicas que acabaram se efetivando, os planos, as metas. Tudo isso foi um debate de legislação. O professor fica distante, o aluno fica distante. É um debate entre burocratas, é um debate entre legisladores, não é um debate da sala de aula, mas é um tema por onde a educação vem passando. E isso se reflete também na pesquisa. E um campo que se reflete na pesquisa como isso. Nós podemos ter na educação uma engrenagem de redução da desigualdade, uma engrenagem que abra caminhos para que as pessoas cresçam, não só economicamente, mas cresçam em espírito. Espírito aqui no sentido iluminista, no sentido quase que adorniano, num sentido materialista, o espírito como aquilo que compõe a diversidade interior da imaginação e da capacidade de cada um, de entender, interpretar, escrever o mundo. Esse crescimento pode vir da educação, o crescimento pessoal, o crescimento econômico pode vir da educação. Eu acho que isso contém, de alguma maneira, a explicação para o vínculo que as pessoas podem ter com essa temática. Me chamou a atenção, Ana, que nos grupos diferentes, os fluentes e os nem tão fluentes, assim, há uma espécie de padrão que se repete, independentemente da escolaridade das pessoas, o pertencimento ou o vínculo de cada um com o tema da educação se repete. E eu acho, esse é um palpite arriscado que eu faço, eu acho que tem a ver com isso. Eu poderia, isso, qual seja, a possibilidade de uma válvula representada pela educação para que as pessoas cresçam ou para que elas se libertem da miséria e da pobreza, da mesquinharia, da irrelevância, da invisibilidade, ou uma válvula para que elas possam transformar a própria vida. O que pode representar isso no Brasil? Eu fico pensando. A celebridade, o futebol, o estrelato, né? Às vezes a política, normalmente no pior sentido possível, mas a educação segue sendo essa possibilidade, essa válvula. E aí, se ela pode ser essa válvula, o que eu não posso afirmar com segurança, mas a pergunta que fica estamos fazendo bem essa cobertura? Estamos trazendo a vida real da escola para isso? Estamos mostrando, através da cobertura,
e que, quando a escola é ruim, aquilo não é uma válvula, mas é uma muralha, é uma barreira. Isso transparece. Outra questão, as redes sociais ou os meios de comunicação estabelecidos, eles conseguem ter o alcance necessário para que um debate sobre educação realmente seja objeto do afeto de uma maioria expressiva dos brasileiros? Ele chega aos ouvidos e aos corações dessas maiorias brasileiras, ou é deficiente a rede de cobertura que a gente tem de veículos informativos? Me chamou a atenção, numa das passagens da pesquisa, que não foi apresentada aqui, que uma das revistas pelas quais as pessoas se informam sobre educação é a Super Interessante. Eu trabalhei na Super Interessante muitos anos, e que, aliás, é uma revista que não foi fechada pela Editora Abril de ontem para hoje. Ela continua. Mas quantas publicações nós temos que se dedicam a isso, que podem fazer isso? A nossa cobertura é suficiente? Por fim, mais um comentário que eu deixo, sem estourar meu tempo, acho que eu não estourei, né, Fábio? Sem estourar meu tempo, mais um comentário que escrever sobre educação é educar. É claro que jornalismo não é escola. Jornalismo não é responsável por formar cidadãos melhores ou piores. A tarefa do jornalista é outra, a tarefa da imprensa é outra. Mas escrever sobre educação é uma forma de educar, como escrever ou realizar coberturas, ou editar conteúdos, ou difundir relatos, é sempre uma forma de educar, ou, às vezes, de deseducar. Educar informando, veja bem, mesmo não sendo a prioridade do jornalista, essa cobertura, ela pode, ela mesma, ser uma extensão de um ideal da escola? Eu acho que pode. Eu acho que vocês, quando se organizam dessa forma como vocês vêm se organizando, no GEDUCA, mostram isso. Eu acho que a preocupação com essa pesquisa mostra isso. A preocupação com a qualidade do trabalho de vocês e a humildade de olhar para esse trabalho e ver que há pontos a melhorar e tudo mais, mostra isso. Então, eu vejo a pesquisa com enorme otimismo, com muita gratificação, com orgulho indireto, mas ainda assim com orgulho, e eu espero que isso seja muito difundido e trabalhado como outras pesquisas foram, e que isso instrumentalize o trabalho que vem pela frente aí. Obrigado, professor. Depois a gente tem que gravar um vídeo institucional com ele para garantir nosso ano da GEDUCA também. Bom, dá tempo, acho que de uma rodadinha de uns 3 minutos para cada um. Queria começar pela Miriam, de perguntas, né? Depois de analisar esses dados, né, e pensando que a gente tem aqui um público de jornalistas, e em grande parte jornalistas ali mais da linha de frente, né, repórteres, redatores, enfim, gente que trabalha mais, não tem nenhum chefão aqui, eu acho. Tirando o Góes, não tem nenhum chefão. Então, o que será que a gente poderia falar para essas pessoas, né, para a gente, que a gente poderia, o que a gente pode pescar dessa pesquisa, que a gente possa melhorar nosso trabalho, um enfoque ou temas que a gente está deixando passar? Bem, primeiro eu agradeço a confiança de fazer essa pergunta para mim, que não sou jornalista, tá? É importante deixar isso claro, eu sou gestora de uma organização da sociedade civil, então vocês já me perdoem. Às vezes até melhor, né, ter um olhar externo. Vocês me perdoem se eu, enfim, der uma resposta muito incompleta. Mas o que eu vejo, quando eu vejo os resultados de uma pesquisa desta, é que eu ainda sinto a cobertura muito factual, muito reagindo aos fatos, né? Pouco propositiva, pesquisadora, né? De fazer perguntas e de pesquisar. Eu entendo, esse é um discurso que nós, da ANDE, sempre temos feito junto aos nossos parceiros, e ouvi aqui também da redução
das redações hoje, né, de manhã ele falou shrinking. Eu pensei, pô, até nos Estados Unidos estão enxugando as redações, né? Estão enxugando, o jornalista ele tem que cobrir várias áreas, mas assim, eu acho que essa é uma postura de vida, fazer a nossa profissão com o maior amor e dedicação possível. E eu acho que os jornalistas fazem. Só que sempre a gente pode fazer mais. Então, a minha dica é, não vamos apenas reagir, vamos buscar. Né? E buscar, eu sinto que, neste caso, ouvir professores, ouvir alunos. Né? Nas ocupações, por exemplo, a nossa pesquisa, não deu para mostrar aqui, mas a gente tem perguntas sobre o período das ocupações que pegou esses 2 anos. Né? Os alunos que não estavam nas escolas não foram ouvidos em nenhum momento. Então, eu entendo, vai lá na escola, ela está ocupada, ouve os alunos que estão lá, mas e os alunos que estão fora? Eles também precisam ser ouvidos. O que é que está acontecendo? Então, assim, eu sei que eu acho que eu estou falando um pouco óbvio, mas é isso que eu sugiro. Né? Assim, e isso eu acho que vale para todos nós. Qual é a missão da minha profissão? Então, eu fazer da melhor maneira, o mais dedicado possível, e, neste caso, é buscar as lacunas. Pode ser até óbvio, mas às vezes a gente até esquece, né? Porque está passando, precisa fechar, e você esquece até do óbvio. Né? Queria fazer a mesma pergunta para você, Ana. Bom, também me desculpando, também não sou jornalista, e também já me desculpando pelo contexto do óbvio. Acho que a educação hoje tem um conjunto gigantesco de dados à disposição, né? Seja os dados de avaliação, que são, não à toa, aqueles que mais frequentemente aparecem nas matérias, porque eles são números, eles geram matérias concretas, objetivas, eles subsidiam, muitas vezes, coisas que a gente quer chamar atenção e tal. Mas a gente sente, e isso não é só de educação, mas em educação me chama a atenção particularmente, a pouca autoria de um jornalismo mais investigativo, mais aprofundado, com tanto dado que tem por aí, a gente vê, sai a matéria, ela sai com a mesma cara em todos os veículos, repetindo a mesma manchete e tal, né? Eu sei que é um desafio, pelas mesmas razões, as redações são enxutas, o tema é complexo. Agora, eu não sei se existe uma associação de jornalistas de medicina ou de saúde, ou uma associação de jornalistas de sei lá o quê. De educação tem, né? Não é à toa que vocês se organizaram aqui para tentar fazer essa cobertura com mais qualidade e não só por amor ao jornalismo propriamente dito, mas à missão mesmo da causa. Então, dado que ela está aí, e dado que se produz tanta coisa sobre esse tema, e o tema é de interesse da população, eu me desafio a pensar como é que seria possível, no mesmo tema, a gente combinar gêneros, linguagens e focos de cobertura de um mesmo tema a partir de diferentes ângulos, dependendo da segmentação que eu estou. Né? Então, se eu estou num veículo de mídia impressa, eu vou falar de um jeito. Se eu estou na televisão, eu vou falar de outro. Se eu estou num veículo dirigido a um público mais jovem, eu vou falar de uma maneira. Se eu estou Então, não é possível que quando, sei lá, abriu a inscrição para o Enem, todo mundo repete a mesma matéria de abrir a inscrição para o Enem. Não precisa ser a mesma matéria, embora seja a mesma inscrição para o Enem. Então, acho que tem alguma coisa aí que dá para dar um clique, dá para dar um avanço, e fazer esse avanço coletivamente é muito mais fácil do que fazer sozinho. Então, acho que o privilégio de ter uma associação que está ligada nisso, que está, enfim, motivada a olhar para a coisa dessa maneira, permite, talvez, uma espécie de construção de uma pauta coletiva. Em vez de eu ficar competindo com a notícia do outro, eu complemento a notícia do outro, talvez fosse mais eficaz. Não sei se eu estou sonhadora demais, mas eu acho que essa é a sensação com que eu fiquei depois de me aprofundar nesse estudo. Professor, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, mas acho que o senhor é mais capacitado para respondê-la aqui. Como a gente melhorar... Você não sabe o salário da USP, então. Eu vou começar a greve agora. Como melhorar a nossa cobertura, né? Acho que a Miriam e a Ana dão pistas que mais ou menos a gente já sabe, né? A gente não consegue executar né, com tanta perfeição, muito pelo contrário.
Mas, enfim, a gente sabe alguns caminhos, mas a gente não consegue, e com o agravante que as redações vão ficando cada vez menores, muitas demissões, alguns poucos jornalistas que eram setoristas já não viram mais setoristas ou são demitidos. Então, acho que é a pergunta de $2 milhões, né? Como conseguir lidar com o problema e qual a melhor forma de... Qual a solução para isso? Não, é claro que, pelo amor de Deus, eu não consigo responder a essa pergunta, mas eu começaria pelo seguinte: a reunião de vocês, a criação desses vínculos nessa associação, a disposição de transformar o tema da educação, a partir da vista da imprensa, num assunto que vai qualificando os profissionais e melhorando a relação entre os profissionais e o público, é certamente uma maneira de melhorar. Isso é uma maneira de melhorar, e nenhuma maneira de melhorar a cobertura poderá prescindir dessa qualificação que vocês mesmos promovem. Então, isso é uma grande notícia para o Brasil, isso é uma grande conquista, e é um enorme serviço para a causa da educação no Brasil. Mas eu vejo, além disso, alguns outros aspectos que talvez eu pudesse comentar. Eu tenho dúvidas em relação ao que comentar entre as diversas deixas que eu trago na cabeça, muito em função do tempo. Mas uma das coisas que eu acredito que devem ser da preocupação de vocês é a seguinte: existe um enxugamento, ou uma corrosão, ou mesmo um desmoronamento das empresas jornalísticas, especialmente agora no Brasil. Isso vai comprometer a qualidade da cobertura e a qualidade da imprensa, já está comprometendo, não apenas na educação, mas em vários outros campos. Existe essa crise do modelo de negócio, e eu detesto essa expressão, eu faço a concessão de usá-la em prol da clareza, porque todo mundo aprendeu o que é modelo de negócio. Às vezes eu acho que modelo de negócio é uma expressão um pouco obscena, mas, vamos lá, o modelo de negócio entendido aqui como as fórmulas de financiamento de operações que têm um movimento comercial. As redações comerciais precisam recolher recursos com base na venda de notícias, de assinaturas, e com base na venda de publicidade, a partir dos vínculos estabelecidos com o público, etc. Essa crise de modelo de negócio desabastece as democracias. Novos formatos podem estar aparecendo de jornalismo, estritamente, e não de consultoria, que é uma outra área, um outro mercado, mas de jornalismo, outras soluções, outros modelos podem estar aparecendo através de vínculos colaborativos, associativos, em publicações sem fins lucrativos. Isso pode ter um apoio importante do poder público. Em lugares onde nós contamos, fora do Brasil, com estruturas de comunicação e informação jornalísticas, com recursos públicos, eu me refiro a Estados Unidos, com PBS, com a NPR de rádio, National Public Radio, eu me refiro a BBC, eu me refiro à televisão e rádio e televisão da Suíça, a Deutsche Welle. Essas entidades, elas podem contribuir muito com a qualidade de cobertura sobre temas de interesse público e temas que envolvam a cobertura de políticas públicas, como são necessárias as coberturas de políticas públicas na educação. Então, isto pode ser um caminho. Eu acho, dentre as várias deixas que eu tinha na cabeça, eu acrescento essa, que eu acabei de dizer,
acho que isso poderia ser um dos tópicos a ser discutido no âmbito do GEDUCA, no âmbito dos encontros de vocês. Como criar, ou como fomentar, ou como favorecer publicações sem interesses comerciais, rigorosamente independentes, rigorosamente voltadas para o público, mas também com apoio de instituições públicas. Vocês conhecem publicações sobre jornalismo, publicações jornalísticas sobre educação, que contavam e ainda contam residualmente com apoio de dinheiro de ministério, etc. Não é uma boa solução, mas é um indicativo de que há disposição, há alguma clareza no poder público de que isso precisa ser apoiado publicamente. Então, fórmulas de publicações que sejam colaborativas, associativas, não tenham finalidade de lucro, mas possam pagar os seus jornalistas. Eu penso no Antônio Góes, eu penso no Futura, é um tipo de exemplo, mas também marginal. Coisas nesse caminho, para além da forma da empresa comercial, que eu defendo, eu acho que precisa existir, acho que é importante, mas, nesse caso, para além da empresa comercial, podem abrir caminhos para o trabalho do jornalismo sobre educação, com perfil de interesse público, com capacidade de mobilizar as parcelas da população que se interessam e se engajam nesse assunto. Obrigado, professor. Obrigado, Ana. Obrigado, Miriam. A conversa vai continuar depois, 16h50, e por outros dias que a gente vai fazer mais trabalhos com essas pesquisas. Obrigado.